Olá, gente. Vamos ao último vídeo da sequência de videoaulas sobre ecologia política e poluição ambiental. Esse vídeo vai tratar de chuva ácida, que é uma outra forma de poluição atmosférica. Então, a chuva ácida ocorre quando determinados compostos, como nitratos e sulfetos, reagem com a água, ok? Gerando o quê? Produtos ácidos, tá? Que vão corroer, que podem corroer, por exemplo, folhas ou pedras ou obras de arte. Então, aqui, por exemplo, efeitos da chuva ácida, corrosão de pedras e obras de arte, morte de folhas e muitas vezes de árvores inteiras. Então, se vocês passarem numa estrada e virem árvores que estão perdendo as folhas dessa forma, isso é um efeito de chuva ácida. Destruição da camada de ozônio é outra forma de poluição atmosférica. Então, o que acontece? Determinados gases, eles corroem a camada de ozônio que ocorre na atmosfera. Essa camada de ozônio, ela protege a superfície da Terra dos raios ultravioletas, que são raios cancerígenos. À medida em que aumenta o buraco na camada de ozônio, que aqui está representado por essa parte aqui, que é maior nos polos do planeta Terra, aumenta a entrada de raios UV e, portanto, aumenta o risco de câncer de pele, por exemplo. Aqui é uma representação do tamanho do buraco de ozônio ao longo dos anos desde 1980 até o ano de 2005, me parece. Okay? Mostrando como o tamanho desse buraco vem aumentando. Consequência disso, houve uma política global de redução do uso de CFCs, de compostos carbono-fluoroclorados. Okay? E isso levou a uma redução desse efeito de destruição da camada de ozônio. Puxa, que bom! Significa que finalmente o ser humano fez uma coisa boa porque as indústrias se uniram para diminuir a poluição. É lógico que não. Na verdade, houve interesses econômicos na substituição desses CFCs, que se aliaram dessa vez com um bem que é redução da destruição da camada de ozônio. Radiação nuclear, outra poluição atmosférica extremamente perigosa. Ela lida com a radioatividade, que é um fenômeno natural, mas pode ser um fenômeno artificial, ou seja, provocado pelo ser humano, pelo qual algumas substâncias ou elementos químicos, que são chamados de radioativos, são capazes de emitir radiações. Essas radiações têm a propriedade de impressionar placas fotográficas. Por isso, elas são usadas para, por exemplo, figuras de raio-x. Mas elas também ionizam gases, produzem fluorescência, atravessam corpos opacos à luz ordinária, etc. Como é que elas ocorrem? Uma das formas é pela fissão nuclear. A gente bombardeia um núcleo de urânio, esse núcleo de urânio se decompõe em um núcleo de césio e de rubídio e liberam uma certa quantidade de energia. Então, um átomo instável, por exemplo, de urânio, é bombardeado por um nêutron, levando à formação de bário e criptônio e 2 ou 3 novos nêutrons de energia. É dessa propriedade que utilizam as usinas nucleares. Uma usina nuclear apresentará um ou mais reatores nucleares que possuem blindagem de aço ou concreto para formar um circuito fechado e assim impedir a saída de neutrônios e de raios gama, nocivos à saúde dos seres vivos. O reator gera energia através da fissão de combustíveis fósseis. Essa energia produz calor, que é utilizado para a geração de vapor d'água, que move turbinas de um gerador elétrico,
levando à produção de energia elétrica. Então, as usinas nucleares eram consideradas como uma fonte de geração de energia que é uma fonte limpa. Ela é uma fonte limpa até ocorrerem acidentes. Como o acidente nuclear de Fukushima, que foi o maior acidente nuclear em termos de impactos humanos. Ele ocorreu no Japão, em 11 de março de 2011, e provocou um terremoto da magnitude 9 na escala Richter de terremotos, afetando vários municípios e liberando uma carga muito grande de radioatividade, cujos efeitos, na verdade, nós não sabemos até hoje, mas que contaminou inclusive os oceanos e os peixes pescados desses oceanos. Em Fukushima, em 2014, qual que era a situação? Em abril de 2013, houve vazamento de água radioativa proveniente dos tanques subterrâneos de armazenamento, contaminando solo e águas nas proximidades. Em 9 de julho, a TEPCO, que é a indústria, a empresa responsável, informou que o nível de césio radioativo da água de um poço na área da usina era 90 vezes maior do que 3 dias antes, ou seja, o vazamento continuava e que a água contaminada poderia se espalhar pelo Oceano Pacífico. Em agosto de 2013, vários vazamentos de material radioativo e possibilidade de um grande transbordamento de água contaminada com material radioativo para o Oceano Pacífico. Esse não foi o único acidente nuclear. Nós temos o acidente nuclear de Chernobyl, em 26 de abril de 1986, na central elétrica da usina nuclear de Chernobyl, República Socialista Soviética da Ucrânia, que estava sob jurisdição direta das autoridades centrais do que era a União Soviética. Houve uma explosão e um incêndio que lançaram grandes quantidades de partículas radioativas na atmosfera. Então, aqui a poluição foi mais atmosférica do que aquática, que se espalhou por boa parte da antiga União Soviética e Europa Ocidental. O desastre foi o pior desastre de acidente nuclear na história em termos de custo e de mortes resultantes, além de ser um dos 2 únicos classificados como um evento de nível 7, classificação máxima, na escala internacional de acidentes nucleares, sendo o outro o acidente nuclear de Fukushima em 2011. Então, nós já falamos de mineração, do acidente de Mariana, do acidente de Brumadinho. Vamos falar em termos de poluição ambiental. Quais são os efeitos da mineração na poluição ambiental? Antes de mais nada, a mineração é uma engenharia de ecossistemas ao seu extremo, a ponto de se retirar montanhas inteiras. Um dos impactos são os rejeitos tóxicos. Então, quais são os compostos tóxicos desses rejeitos? Por exemplo, o chumbo, que prejudica o sistema nervoso em fetos e em crianças. Ele é presente nos canos dos romanos, até aditivo em gasolina. Então, o chumbo é um poluente muito comum há muito tempo na história da humanidade, mas ele também é um componente, é um metal pesado, que é disponibilizado pela mineração. Mercúrio, ele sofre bioacumulação, ele pode provocar danos permanentes ao cérebro e rins, especialmente em fetos, e ele é muito utilizado no garimpo de ouro, em usinas termoelétricas, em incineradores hospitalares, em lixo urbano e caldeiras industriais. Então, vamos resumir tudo o que nós vimos nessa sequência de vídeos sobre ecologia política e poluição ambiental. Nós vimos que, fruto das lutas sociais, ocorreu uma liberalização dos costumes, associada à preocupação crescente com o ambiente. O capital se apropriou das bandeiras desse movimento, o que, associado ao processo de globalização, multiplicou os impactos e a degradação ambiental. À medida em que ocorreu o progresso econômico e industrial, multiplicou-se a
pegada ecológica, que são os custos ambientais associados a determinado processo econômico. Essa pegada ecológica é particularmente alta nos países economicamente dominantes. A financiarização da economia travou o desenvolvimento econômico e aumentou ainda mais os impactos ambientais, entre outros, na medida em que reduziu os investimentos na prevenção e minimização dos impactos ambientais. Exemplo disso são os rompimentos de barragem de mineração em Minas Gerais. Poluição ambiental é um fenômeno natural, porém os impactos antrópicos aumentaram sua intensidade e a sua frequência. Os organismos podem, inclusive, modificar o seu habitat como engenheiros de ecossistema, não é uma exclusividade humana. Muitos organismos têm papel essencial na remoção de poluentes, executando serviços ecossistêmicos de difícil avaliação financeira. O tratamento de esgotos e saneamento básico, inclusive a remoção de lixo, são serviços que promovem a qualidade de vida e reduzem os poluentes. Atividades agrícolas podem produzir poluentes que contaminam as águas, os alimentos e provocam eutrofização dos corpos d'água. Pesticidas podem sofrer bioacumulação, aumentando suas concentrações nos tecidos de organismos em níveis tróficos superiores. A poluição atmosférica tem levado ao aumento do efeito estufa, aquecimento da atmosfera e mudanças climáticas globais. Tais mudanças têm consequências desastrosas para a produção de alimentos e no nível dos oceanos. A poluição atmosférica também pode gerar chuva ácida e destruição da camada de ozônio. Os riscos da radioatividade para a saúde humana se potencializaram com a construção das usinas nucleares. Finalmente, a mineração é uma forma de engenharia de ecossistemas extremamente destrutiva, com impactos que incluem a disponibilização de metais pesados tóxicos, além dos riscos decorrentes das barragens de rejeitos, que já tiveram resultados catastróficos para o ambiente e para a sociedade humana. Ficamos por aqui, agradeço muito a sua atenção, espero que esses vídeos ajudem vocês a terem uma visão mais geral sobre ecologia, política e poluição ambiental. Até a próxima!